Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Um estudo revelou que pessoas com obesidade grau 3 tiveram um risco quase 3 vezes maior de hospitalização ou morte por infecção, comparado com pessoas com o índice de massa corporal normal. Um estudo com 540 mil pessoas que foi publicado pela revista científica The Lancet mostrou que pessoas com obesidade têm 70% mais risco de complicações por doenças infecciosas. A obesidade aumenta o risco de hospitalização em muitas doenças, mas no caso das infecciosas, ela pode ter sido um fator determinante em 1 em cada 10 mortes no ano de 2023. A pesquisa acompanhou os participantes com obesidade por 14 anos e foi possível avaliar que pessoas com alto índice de massa corporal tinham uma maior chance de hospitalização e risco de morte em doenças como Covid-19, pneumonia, infecções urinárias, infecções respiratórias e outras. Inclusive, o ponto de início do estudo foi o alto índice de mortes entre pessoas com obesidade durante a pandemia de Covid. E foi comprovado que essa relação se expande para outras doenças infecciosas. Os dados mostraram que os riscos aumentam à medida que o peso corporal também aumenta. A pesquisa também mostrou que as diferenças regionais também influenciam nessa relação de obesidade e doenças infecciosas. Os Estados Unidos tiveram um maior nível de mortes associadas a esse quadro. E os bancos de sangue nos hemocentros de São Paulo entraram no período mais crítico do ano. Enquanto o número de doadores despenca devido a vários fatores, a necessidade nos hospitais aumenta bem mais do que é possível atender. Com o feriado prolongado de carnaval às portas, as cadeiras confortáveis que aconchegam os doadores de sangue ficam assim, vazias. E os estoques de sangue nos hemocentros despencam, o que gera uma comoção em busca de novos doadores em várias regiões do Brasil. Em São Paulo, alguns bancos de sangue se articulam com campanhas neste período, justamente para diminuir o grande impacto que essa perda de doadores tem causado. O que acontece? As pessoas vão viajar e muitas dessas viagens acontecem os acidentes. E é justamente nesses acidentes que acontecem as transfusões, as cirurgias. E nas transfusões é realizada as bolsas de sangue que é realizada pelo público em si. Então os pacientes dos hospitais, eles dependem único e exclusivamente desse gesto de amor ao próximo, que é a doação de sangue. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para o Brasil ter um banco de sangue estável, é necessário cerca de 17 mil doadores por dia. Mas é exatamente nesse período de feriado prolongado que esse número despenca para um pouco mais de 5 mil doações diárias. Se isso já não fosse ruim o bastante, um outro dado torna ainda mais alarmante. É que exatamente nesse mês de fevereiro, a procura por sangue mais cresce nos hospitais. Acidentes no trânsito, viagens de férias, consumo de bebidas e aumento de doenças. Todas essas questões impactam diretamente nessa queda drástica de doadores de sangue. Já para quem sempre fez sua parte, esse ato nobre soa muito mais valioso para o doador do que para quem recebe a doação. Eu já dou desde 2009, né? E depois da pandemia eu comecei a doar todos os meses, né? Então a gente está sempre aqui fazendo a nossa parte, né? Colaborando, né? Não perde tempo não, porque isso aí é mais gratificante para a gente que doa do que para quem recebe. Para ser um doador é preciso ter entre 16 e 69 anos, ter boas condições de saúde, ter também no mínimo 50 quilos e, se possível, evitar alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas antes do procedimento. Apesar do O negativo ser considerado doador universal, todos os tipos sanguíneos são muito bem-vindos para a doação. E mudando de assunto, a preferência pela qualidade ou sabor do café está mudando. Alguns preferem a bebida fraca, outros a média e, por último, a mais forte. Mas uma pesquisa mostrou que dobrou o número de pessoas que, na hora de comprar, conferem apenas o preço do produto. A alta no preço do café tem alterado o comportamento do consumidor brasileiro, que passou a priorizar o valor do produto na hora da compra, deixando em segundo plano a fidelidade à marca. Diante dos reajustes acumulados ao longo do último ano, muitos consumidores optam agora pela opção mais barata
barata disponível nas prateleiras, independentemente do fabricante. O levantamento realizado de 2 em 2 anos pelo Instituto Axus, encomendado pela Associação Brasileira da Indústria do Café, aponta que 39% dos entrevistados afirmam escolher exclusivamente o café com menor preço, percentual bem superior aos 16% registrados em 2023. É a primeira vez desde o início da série histórica em 2019 que o critério preço aparece isoladamente como principal fator de decisão, superando atributos como marca, qualidade ou tradição. A pesquisa também identificou o impacto direto no consumo. Cerca de 24% dos entrevistados disseram ter reduzido a ingestão da bebida, o maior índice já observado. Nos levantamentos anteriores, essa parcela era significativamente menor, 3% em 2023, 5% em 2021 e 7% em 2019. Os dados indicam que, mesmo sendo um item tradicional da mesa do brasileiro, o café deixou de ser considerado intocável no orçamento doméstico. O movimento reflete a inflação específica do setor. Em 2025, o café acumulou alta de 5,8%, enquanto outros produtos básicos registraram queda no mesmo período, como o arroz, com recuo de 31%, e o feijão, que caiu 14%. A diferença ampliou a pressão sobre o bolso do consumidor, especialmente nas famílias de menor renda. Segundo especialistas, o encarecimento está relacionado a problemas climáticos, quebras de safra em países produtores e estoques reduzidos, fatores que aumentaram a volatilidade dos preços ao longo do ano. Entre janeiro e julho, o quilo do café chegou a custar, em média, R$ 70, recuando para R$ 59 em dezembro, após uma queda pontual na matéria-prima. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!